Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Seja livre. Quem não quer ser livre? Quem não quer liberdade? Não é mesmo? Em Cristo Jesus nós encontramos a sonhada liberdade. Ele disse: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem é a verdade? O próprio Jesus, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, liberdade verdadeira somente com Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz em Gálatas 5:1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Amém. Diz aqui que para a liberdade Cristo nos libertou. E não é para nos dobrarmos novamente ao jugo de escravidão. Se já foi livre, não se escravize novamente. É isso que o texto diz. E para um cristão, como que ele vai se submeter à escravidão novamente? Refletindo sobre esse texto, há pelo menos 3 situações que levam o cristão de volta ao jugo de escravidão, porque ele estava falando aos cristãos. Quais são essas 3 situações? A primeira é voltar à prática contínua do pecado sem o arrependimento. Todos pecam, a Bíblia diz que quem não peca se torna mentiroso. Mas eu estou falando do pecado sem arrependimento, aquela que a pessoa se volta para o pecado, para a prática contínua do pecado, e ela não se arrepende, ela continua, não larga o pecado. Isso é voltar à escravidão, porque a Bíblia diz que o homem é escravo daquilo que o domina. E também Jesus disse que o pecado escraviza o ser humano. Então, a primeira situação, é a volta à prática do pecado. A segunda situação é não perdoar. Jesus nos ensina por muitas vezes da necessidade do perdão. Por inúmeras vezes ele ensina e enfatiza. Em Mateus 18, ele conta a parábola do credor incompassivo, e ele vai concluir essa palavra dizendo que quem não perdoa, ele é preso e entregue aos torturadores. Então, a pessoa se joga numa prisão pela falta do perdão. E Deus não quer isso. E a terceira situação é se tornar um religioso. Nossos irmãos, que foi escrita essa carta aos Gálatas, eles estavam querendo se voltar, muitos deles estavam se tornando religiosos, e Deus não quer religiosidade. Por isso ele disse, não se voltem novamente ao jugo da escravidão. Ele estava falando da religiosidade. Deus nos quer livres. Deus não quer que você volte à prática contínua do pecado. Deus não quer que você se torne um religioso. Deus não quer que você tenha falta de perdão dentro do seu coração. Ele quer que nós tenhamos um coração leve, livre, perdoador. Seja livre, não se volte novamente ao jugo da escravidão. E se você se submeteu a esse jugo, hoje é o dia de sair da religiosidade, de abandonar o pecado e de liberar perdão para quem precisa ser perdoado. Deus te abençoe.